Outra coisa que vocês pediram muito para a gente falar aqui no nosso programa foi sobre infecção urinária. Vocês pediram muito para a gente falar sobre isso, sobre cálculo renal. Inclusive, já tem várias mensagens ali dos nossos telespectadores. E a gente vai falar sobre esse assunto também, porque eu estou recebendo aqui no nosso programa hoje o doutor Mário Nicolau. Bom dia. Doutora Mala Kiadassi, que ambos são nefrologistas. Mas antes da gente falar sobre esses assuntos, que vocês aí de casa, inclusive, já podem começar a mandar perguntas para a gente, eu queria falar sobre o Setembro Verde, né, doutora Mala? Que bom dia. Bom dia. É uma campanha linda, né? Uma campanha linda que a Clinefra abraçou no sentido de melhorar a qualidade de vida de nossos pacientes, né? Sim. Oferecer a eles uma oportunidade de viverem melhor. Bem melhor, porque assim, gente, dizer sim após a perda de um ente querido pode ser doloroso, mas também pode mudar a vida de milhares de pessoas que esperam por um transplante. A campanha Setembro Verde, realizada ao longo desse mês, ela tem o intuito de sensibilizar a população para a doação de órgãos e tecidos. Para ser um potencial doador, não é necessário deixar algo por escrito, porém, é fundamental comunicar à família o desejo de doação. A doação de rins, por exemplo, é algo muito comum, mas muitas pessoas ainda têm medo. Por que isso, hein, doutor Mário Nicolau? Bom dia. Bom dia, Carla. Primeiramente, obrigado pelo convite e parabenizar meu nós por ter abraçado a campanha do Setembro Verde. Então, o que a gente percebe é que é uma falta de informação. Sim. Há muitos mitos por trás da doação de órgãos. As pessoas pensam que seu ente querido vai ser deformado ao retirar os órgãos, pensa que vai ter um mercado negro dos órgãos. Então, acha que o médico vai antecipar a morte encefálica para incentivar a questão da doação. Então, há muitos mitos, há muitos medos por trás da autorização da doação de órgãos. Além do fato de que há também a possibilidade da doação entre vivos. Sim. O esposo, a esposa, irmão, até parente de quarto grau, é autorizado ter a doação dos órgãos. E por que não acontece tanto essas doações de órgãos? Porque a pessoa fica preocupada, fica com receio de não viver de forma adequada só com o rim. Ela acha que vai estar doente, ela acha que vai para hemodiálise no futuro, mas isso é mito. É possível viver só com o rim, então? É totalmente possível. Agora, ela precisa fazer uma série de exames para a gente ter certeza que não há nenhum fator de risco que a leve no futuro a vir a ser prejudicada pelo fato de ser doadora renal. Entendi. E quem pode ser um doador de rim, hein, doutor Mário? Em teoria, qualquer pessoa está apta a fazer os exames. Sim. Então, nos exames, a gente vai verificar a morfologia renal, a anatomia, ver se tem alteração renal, alteração da função renal. Então, só se ela passar em todos esses exames é que ela pode ser uma potencial doadora de rim. Doadora de rim, né? O transplante de rim é simples? Como é que é o procedimento, hein, doutora Mala, aqui? A cirurgia é simples, né? Sim. Depende muito é um trabalho manual, né? É a retirada do órgão, do doador, com o máximo de cuidado para não machucar, maltratar aquele órgão, né? Sim. É uma toracotomia que baixa. Sim. Eles retiram o órgão com cuidado, é feita uma lavagem desse órgão para que ele vá ao doador. Sim. E é implantado na fossa ilíaca, então é uma cirurgia tranquila, não é uma cirurgia muito elaborada, entendeu? Entendi. Você tem que ter habilidade em cirurgia vascular, você tem que ter habilidade em cirurgia urológica, mas são coisas corriqueiras. São cirurgiões preparados também, né, São doutora? cirurgiões preparados. Com certeza. Antigamente eu lembro que para você ser um doador precisava constar na carteira de identidade, né? Sim. Agora não precisa Não, mais. atualmente basta a autorização da família. Da família. Então, infelizmente, assim, mesmo quando a pessoa quer doar, ela tem vida, interesse em doar em vida, quando ela falece, tem a morte encefálica, a família precisa autorizar essa questão da doação. Da doação, né? Quando você faz isso, você ajuda tantas pessoas, né? Dá uma nova vida a pessoas que estão precisando, né? Por isso que a Clinefro, né, abriu também toda essa campanha, está dando todo um apoio a essa campanha. Eu quero parabenizar vocês pela atitude de abraçar mesmo essa causa e de desmistificar também a população,
para que as pessoas possam ter a mente mais aberta para ser um doador de órgãos, né? Para ter uma ideia, Carla, foi feito um estudo nacional. Sim, A média, a cada 10 famílias, 5 negam a doação. olha só. Isso a nível Brasil. A nível Piauí, a situação ainda é mais preocupante. É mais preocupante, 8 né? famílias negam a doação dos órgãos. Nossa, gente, eu acho que precisamos nos Mesmo a atentar mais pessoa para em isso. vida expressando que À quer vontade, doar, ainda vem a há família. esse registro. De cada 10 pessoas que falecem, né, que são doadores prováveis, 8 famílias rejeitam a doação. Nossa. Tem toda uma questão religiosa Por envolvida. crenças, Tem muita coisa, porque é difícil, né, doutora Mala, que é difícil, doutor Mário, assim, a gente é um ente querido, receber a notícia de uma morte é algo que mexe muito com a gente, né? Mas eu acredito que os familiares, eles precisam colocar esperança na vida de outras pessoas, porque quando a gente morre, não tem mais o que fazer. Então, quando você poderia ajudar outras vidas, outras pessoas a terem uma nova esperança, eu tenho certeza que quem partiu, né, vai ficar em paz, porque a gente tem que tirar um pouco dessa coisa de achar que não, talvez se eu não doar, talvez ele volte. E tem muito isso, como vocês mesmos falaram. E assim, você hoje ajuda o desconhecido, amanhã pode ser você. Pode ser você. Então, então- vamos abraçar essa campanha, gente. Vamos abraçar essa causa. O Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro, depois de amanhã, né? Visa conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com familiares e amigos sobre o assunto. E a Clinef está com uma programação especial, né? estamos a semana inteira fazendo esse trabalho com os pacientes de ambulatório, com os acompanhantes, pedindo que eles conversem com as suas comunidades sobre isso, né, para divulgar essa ideia e levar a visão de que morreu um ente seu, mas ele vai estar vivo no corpo de alguém, Sim. né? O coração dele vai estar funcionando, o rim dele vai estar funcionando, o fígado vai estar funcionando em uma outra pessoa. Então, é essa visão que a gente gostaria de divulgar. Não é que o meu ente querido morreu e eu não vou doar porque ele nasceu com 2 rins, ele vai ser enterrado com 2 rins. Não deve ser essa visão. A visão deve ser que ele faleceu, mas que eu vou ajudar 2 pessoas, até 8 pessoas você pode ajudar. Porque você doa córnea, você doa rim, você doa fígado, você doa coração. Você doa pâncreas, você doa pulmão, né? Então, é uma oportunidade de você ajudar 8 pessoas que, com certeza, o seu ente querido vai ficar, como você disse, em paz. Em paz, com certeza. E para maiores informações, gente, inclusive para que vocês possam entender um pouco mais sobre a doação de órgãos, a Clinef está fazendo essa campanha, abraçou essa campanha. Vocês podem, inclusive, visitar a página, né? Tem um site, tem um site o próprio no Instagram, que vocês coloquem lá para vocês se certificarem, para entenderem um pouco mais. Inclusive, todos nós precisamos ler sobre isso, debater com os nossos familiares, porque é importante demais essa comunicação, né? Se a pessoa quiser ir ao longo da semana, nós temos nutricionista, psicólogo, médico, tudo para explicar melhor todos os questionamentos que vierem a acontecer. Que vierem a acontecer lá na Durante toda a Clinef. semana. Durante toda essa semana, tá? De Vocês forma podem... gratuita, pode chegar lá e pedir orientação. Ai, que maravilha, gente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, que eu tenho recebido, doutor Mário, doutora Mala, sobre pessoas falando sobre infecção urinária, não é brincadeira. Esse período agora aumenta muito o índice, é? Aumenta demais, pela questão do BR-Obró, né? Está cada vez mais quente, então você sua mais, você desidrata e acaba favorecendo infecções urinárias, cálculos renais. Entendi. Então, o que fazer, doutor Mário? Primeiro de Deixa tudo- dicas aí para o telespectador. Então, primeiro de tudo, beber muita água. Então, cerca de 2,5 litros de água todos os dias. É importante ter uma bebida contínua ao longo do dia. Do dia. Manhã, tarde, noite, que muita gente, às vezes, esquece de beber ao longo do dia e chega à noite e bebe horrores de água. Aí não Aí se adianta tanto. panturra de água e fica com ânsia de vômito, inclusive, né? Acontece muito isso, Exatamente. né? Então, evitar o sal na questão do cálculo renal, evitar um pouquinho a questão da carne vermelha, se a pessoa tiver histórico de pedra nos rins. E na infecção urinária, água, após a relação sexual, procurar ir ao banheiro para urinar, procurar dormir sem calcinha também, para melhorar o pH vaginal.
Então, e se você sentir alguma coisa, dor, ardência ao urinar, procurar sempre especialista para maiores orientações. Gente, outra coisa, esse período aqui está muito quente mesmo, queria aproveitar o fato do doutor Mário ter dito que é importante a gente dormir sem calcinha. O que que acontece? A gente tem o hábito de usar calcinhas de lycra, tem pessoas que usam protetor diário de calcinha, aí tem pessoas que, tipo assim, passam o dia inteiro com uma calça jeans, e aí tudo isso é perigoso, né, doutora? Tudo isso altera o pH pH. do meio, né? E facilita a colonização. Entendi. Então vamos As ficar infecções atentos. urinárias de mulher, uma porcentagem muito grande é relacionada a isso. Ou a infecções ginecológicas ou a esse ambiente que é oferecido, né, as Sim. bactérias. Outra coisa também, doutora Mala, que aconteceu comigo semana passada, e eu achei até que seria uma infecção urinária, porque, gente, eu sou tão medrosa com tudo, eu fui logo fazer um exame de urina cedo. O que que aconteceu? Eu fui para uma reunião, e foi uma reunião bem extensa, e eu estava com vontade de fazer xixi, eu fiquei segurando. E eu segurei muito tempo esse xixi. Quando eu fui no banheiro, ele já saiu assim, eu acho que da metade do caminho já estava saindo. E eu segurei tanto, doutora, que aquilo ali começou a doer. E no outro dia, eu não conseguia fazer xixi direito, doía muito. E é outra coisa também que eu quero aproveitar como exemplo que aconteceu comigo, para chamar a atenção das pessoas. Tá com vontade de urinar, vai logo ao banheiro, né? Não pode prender Isso. xixi. Todo mundo possui bactérias, ninguém é estéril. Então, as bactérias da mucosa urinária, para que elas não agridam, não gerem infecção, é necessário ter um fluxo contínuo arrastando elas. Sim. Então, quando você passa muito tempo sem ir ao banheiro, o que é que acontece? Elas ficam muito tempo sem serem arrastadas e, consequentemente, agridem a mucosa, gerando infecção urinária, gerando a dor. Gerando urina. a dor, e aí, de repente, por conta disso, a dor vai aumentando, e daqui a pouco gera uma infecção urinária Exatamente. grave mesmo, né? Às vezes também tem muita gente que toma automedicação, tipo assim, eu estou sentindo uma infecção urinária. Não procure ir no médico, não faz o exame correto, toma o medicamento de forma errada. É um perigo também isso, né, doutora? Porque existe a grande preocupação do meio médico é a resistência bacteriana, né? Sim. Então, se você fica tomando antibiótico de forma errada, antibiótico sem orientação médica, você pode agravar a situação em relação à resistência. Daqui a um tempo que você está fazendo isso, vai ser difícil o médico conseguir um antibiótico para resolver seu problema. Então, vamos ficar muito atentos a isso. Eu tenho uma pergunta aí sobre cálculo renal, é isso, Raquel? Vamos dar uma olhada aqui, teve uma telespectadora que mandou uma pergunta, e assim como ela, a gente recebeu outras perguntas também falando sobre o cálculo renal. Então, em nome dela, aí eu vou aproveitar e já fazer a pergunta aqui para o doutor Mário e doutora Mala. Carlinha, eu inclusive estou com uma perda de 0,5 milímetro e já expirei uma de 0,2 milímetros. Gostaria de saber se tem algum procedimento que possa investigar a causa do cálculo, De tanto cálculo. de tanto cálculo. Sim, então bora aproveitar e falar um pouco sobre o cálculo renal e explicar para o pessoal que está em casa, doutor Mário, o que, que leva ao cálculo. Pronto. É importante esclarecer que há dois tipos de situações. Uma delas quando o cálculo está dormindo no rim, que ele não provoca sintoma algum, e o outro que ele está sendo eliminado. E aí provoca aquela dor clássica, aquela dor insuportável, que vem com náuseas e vômitos. Então, só para a pessoa diferenciar, porque no caso dela, que ela tem um cálculo de 5 milímetros do rim, nesse caso, por enquanto, não há tratamento. Não há nada que a gente possa fazer para que eliminar esse cálculo. Ele vai Sim. ser eliminado de acordo com o passar do tempo. Agora, existe como a gente investigar? Existe e deve. Então, a partir do momento que você passa a ter cálculos repetitivos, é necessário investigação tanto hormonal, alguns hormônios, como também investigação urinária. Fazer um exame de urina 24 horas, verificar como é que você elimina o cálcio, o fósforo, o ácido úrico, para ver se tem algum defeito fisiológico renal que se possa tratar. Entendi. Senão vai ficar repetindo a vida toda. E cálculo renal é uma doença séria que precisa ser tratada da forma correta. Porque ela pode obstruir a via urinária, pode fazer com que se acumule urina no seu rim e pode levar até a perda da função dos rins. E aí, nesse caso, vem a hemodiálise, né? Hemodiálise. Muitas vezes é necessário realmente fazer hemodiálise. Tem muitos pacientes e muitos telespectadores que sempre falam comigo a respeito da hemodiálise. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando aqui da Clinefre, que eu estou recebendo esses dois grandes nefrologistas, e perguntar para a doutora Malak.
o porquê da hemodiálise na vida das pessoas, doutora Malak? A hemo- Quando é necessário a hemodiálise, hein? a hemodiálise é indicada quando a pessoa tem uremia, Sim. né? No caso agudo, quando ela tem uma intercorrência que levou a atrapalhar a função renal. Uma cirurgia cardíaca, uma infecção, uma septicemia, né? No caso do crônico, quando o crônico perde a função em torno de 10 a 15% né? da função renal. É uma terapia, não é um sacrifício, é uma terapia, né? Se você pensar que há 40 anos atrás a pessoa parava de urinar e ia morrer, né? Hoje você tem as pessoas dialisando há 20 anos, há 25 anos. Sim, inclusive lá na Clinefro, gente, eu sempre falo para vocês, é porque realmente eu tenho um tio que ele faz hemodiálise e todas as vezes que ele vem aqui para Teresina, a gente leva ele para fazer a hemodiálise lá na Clinefro. E a impressão que a gente tem, doutora Malak, e o que eu vejo que as pessoas, eu sei que estão nesse momento, inclusive lá fazendo hemodiálise, eu sei que a audiência da gente é muito grande lá na Clinefro, viu? Porque eu recebo diariamente mensagens dos pacientes mesmo dizendo, olha, Carla, eu estou aqui assistindo você, falando da Clinefro e tal. E o clima é esse lá na Clinefro, né, doutora Malak? Desde o início, vocês sempre se preocuparam muito com isso, em fazer a diferença, porque o paciente ele já está ali fazendo hemodiálise. Então, ele precisa de todo um conforto, de todo um carinho, né, de um atendimento diferenciado. Oferecer um tratamento humanizado para eles, né? Conseguir fazer com que esse momento que eles estão aí, seja um momento menos agressivo, né? Menos tormentoso na vida deles. Ameno possível. Ameno possível, com Mais certeza. ameno possível. Com certeza. E aí eu quero aproveitar e falar aí da Clinefro para vocês, gente. Já são 36 anos cuidando da gente. Em 35 anos de trabalho, aprendemos muito sobre o que mais importa: a dar carinho, atenção, conforto. Agora, a Clinefro é pioneira mais uma vez. Nova sala, com tablets, filmes gratuitos e ainda mais conforto. Porque mais do que pacientes, atendemos pessoas. Clinefro, 35 anos cuidando de gente. Inclusive, gente, a diálise peritoneal é só a Clinefro que faz, né, doutor Mário? Aqui em Teresina, o que é que aconteceu? A Clinefro acabou recebendo os pacientes das outras clínicas. Não é um procedimento tão, assim, lucrativo, digamos assim. Então, ficou meio que restrito. E como é que é feita essa diálise peritoneal? É feita em casa, no conforto do seu domicílio, pelos seus familiares. À noite, você dormindo, está lá fazendo a diálise peritoneal. Não precisa ir à clínica 3 vezes por semana, como é a questão da hemodiálise, ele não envolve sangue. Sim. Então, a diálise mais, como eu posso falar... É como se fosse um home care. Isso. Né? No conforto do seu lar, da sua família, a equipe da Clinefro vai lá e já faz toda essa diálise peritoneal. Gente, isso é que eu falo, né? Amor pelo que faz. É por isso que a Clinefro faz toda a diferença. É uma diálise que preserva a função renal. Preserva a função renal. Não envolve o coração. Para efeito hemodinâmico é excelente. É excelente, né? Para idosos, para crianças, mesmo para jovem que tem atividade física. Entendi. Tem mais pergunta aqui, viu? Falei para vocês que iria chegar um monte de pergunta, porque os nossos telespectadores, eles são antenados, viu? Carla, fiquei com pedra no rim, fiquei internado 1 mês e fiquei muito inchada, mas graças a Deus estou bem melhor. Helena do Lourival Parente. 1 mês, né? Isso, nesse caso dela, provavelmente houve distúrbio da função renal. Sim. Então, a pedra provavelmente obstruiu a via urinária, acumulou urina no rim, prejudicou a função e dificultou a eliminação de líquidos. Por isso ela inchou. Então, por isso que é muito importante investigar as causas do cálculo, ver se não pode ter a probabilidade de se repetir para poder tratar na raiz. Entendi. O cálculo renal é mais comum em homens ou em mulheres, hein? Mais comum em homens. Em homens, doutora Malak? Engraçado, a infecção urinária é mais comum nas mulheres. Nas mulheres. Né? Nas mulheres por quê? Porque a uretra da mulher é mais curta. Mais curta. Então, isso acaba favorecendo a questão da infecção urinária.
Eu queria, só para finalizar aqui essa E as entrevista... mulheres acreditam mais nas coisas. A gente Nas manda beber, as mulheres Elas bebem. Os homens são mais Os homens teimosos. são rebeldes Mas com as vocês são dietas. rebeldes, hein, minha gente. Verdade. Não é, doutor Mário? Agora procuram mais a gente mulheres. Homem vai mais na urgência, né? Não, é porque eles vão no limite da dor, né? E vocês homens têm que parar com isso, né? Tem que começar a se cuidar de forma preventiva. E a gente tem que parar com essa cultura de procurar o médico apenas quando a gente está sentindo a dor, quando a gente adoece, né? Se a gente vai ao médico de forma preventiva, pelo menos uma vez por ano, faz um check-upzinho, é bem melhor, pratica atividade física, se alimenta de forma saudável, toma bastante líquido, né? Eu acho que os nossos hábitos, doutor, é que fazem a diferença, fazem a gente verdade. ser o que a gente é. Isso. Né? Então a gente tem que se atentar muito com relação a isso. Bom, para finalizar, como eu apresento aqui na TV Meio Norte o programa Canal Saúde há 11 anos, eu já entrevistei tantos médicos nesse programa e sempre chega mensagens para a gente envolvendo um quadro que é muito especial, que é o Verdade ou Mito. E durante várias vezes a gente já falou sobre esse assunto, mas eu quero aproveitar aqui para repetir. É verdade ou mito o chá de quebra-pedra? Verdade. Olha aí, tá vendo, Foi, gente? inclusive, um professor brasileiro Sim. conseguiu comprovar que ele realmente é eficaz. Ele impede que as pedras cresçam de tamanho, se agrupem e além até de facilitar, no período da eliminação, a sua saída. Então, é verdade. É verdade, viu, gente? Não é mito, não. Inclusive, eu quero aproveitar para convidar todo mundo amanhã, às 22h30 aqui na TV Meio Norte, programa Canal Saúde. Inclusive, no programa de amanhã, a gente tem uma entrevista especial, né? Isso. Nosso colega de equipe, o doutor Fernando, vai esclarecer ainda mais a questão do transplante de órgãos. Do transplante de órgãos. Não perca não, gente. O programa de amanhã está super especial, tá? Eu aguardo todos vocês. Muito obrigada, doutora Mala. Obrigada a você. Muito obrigada, viu, doutor Mário A gente Nicolau. agradece o convite.